Olá, boa noite, seja bem-vindo. Que Deus o abençoe a sua vida. Você está no Domus Silentium, a Igreja do Silêncio, da oração ao Espírito Santo e da oração solipsista. Hoje eu quero tratar especificamente nesse vídeo de uma questão que é muito pungente para nós pentecostais e tal, ou que tem os dons do Espírito, que somos crentes e merecedores dos dons do Espírito Santo, que cremos em Jesus e adotamos Jesus como nosso Salvador. Eu quero especificamente falar sobre um assunto que eu tive com uma pessoa dia desses, e que a pessoa me perguntou: posso pedir dom espiritual? A pessoa estava pedindo dom espiritual, né? Posso pedir o batismo em línguas? Se eu pedir, eu recebo? Então, eu vou te dizer mais ou menos o que eu entendo dentro da minha visão, que é muito modesta, e da minha experiência, que é muito particular, a respeito disso, ok? Muito bem. A referência fundamental para essas coisas, onde isto está, naquele ponto em que Jesus promete o Consolador. O Consolador vem, ele prometeu e cumpriu, a promessa está dada, o Consolador veio, né? E normalmente se recorre a Paulo de Tarso, primeira carta aos Coríntios, onde ele descreve os dons e etc. e tal. Antes de ir direto à carta, eu quero dizer o seguinte: existem igrejas que testificam, existem igrejas que aprovam, existem igrejas que aceitam os dons do Espírito. Existem igrejas em que não existe o suprassensível, o mistério não existe. Eles falam a respeito, mas não existe. Então não tem o dom, não existe mais profeta, não existe mais profecia, porque, segundo algumas igrejas entendem, e se eu não estou errado, os presbiterianos também, isso não é mais necessário. Eu já disse aqui e vou dizer mais uma vez. O suprassensível, essa parte de mistério, essa parte que alguns chamam de parte mística, né, e que a gente chama de dons do Espírito, onde os dons do Espírito se manifestam, no estudo da religião a gente tem uma coisa muito curiosa. Quando você tem um profeta, normalmente ele cria o que a gente chama de desafio herético. O desafio herético é a possibilidade da pessoa trazer uma revelação que seja contrária ao dogma estabelecido, ou, grosso modo, aquilo que defende uma determinada instituição, uma determinada organização, uma determinada igreja. E isso impõe um grande risco, porque você tem o risco de haver uma reformulação. Se essas ideias ganham curso, ganham corpo e se desenvolvem, a igreja pode optar por elas, pode haver uma cisão e pode haver uma reformulação. E a reformulação significa que a estrutura da igreja terá de mudar. O status quo terá de mudar. Então é muito comum que você tenha organizações religiosas que abominem completamente qualquer possibilidade de suprassensível, porque ele representa de fato um perigo. Nesse sentido, o que eu estou dizendo? O profeta é um perigo. Toda situação na vida, vamos fazer agora uma analogia bem ampla, toda situação na vida em que você está diante da iminência de um conflito, ou da emergência de alguma informação, ou de alguma percepção que coloca em risco a nossa visão de mundo, você vai ter fortes resistências. Se você tem um determinado problema, está diante de um determinado problema em qualquer área da sua vida, e aparece um chato para te abrir os olhos e te dizer a verdade da qual você está fugindo, naturalmente você terá, via de regra, a menos que você seja uma pessoa humilde, muito bem intencionada,
você terá muita má vontade com essa pessoa e talvez até se indisponha com ela. Então, pessoas que falam a verdade, que lidam com a verdade, normalmente tendem a ser muito desagradáveis, muito mal vistas e muito mal faladas também. Então, a gente pode entender isso muito facilmente hoje, porque a nossa sociedade virou uma sociedade em que existe uma briga, uma luta entre pontos polarizados, entre extremos, um tentando mentir e o outro tentando estabelecer a verdade e viver de acordo com a verdade. É mais ou menos isso que está acontecendo. Então você tem o politicamente correto e você tem o fato estabelecido que contradiz completamente o politicamente correto, daí a ideia de censura. Por isso estamos todos em censura, sob censura, melhor dizendo. E a censura recrudesce. Então, é muito interessante essa coisa, porque o desafio herético, na verdade, ele é isso, né? Ele é a emergência, às vezes, de uma coisa falsa. Eu já vi igrejas serem ameaçadas por profetas que eram falsos, né? Aliás, a maioria é. Pelo menos na minha experiência, pelo que eu conheci, para mim, não estou dizendo que é uma verdade universal, eu vi muita gente. E hoje eu ainda vejo, às vezes eu abro a internet e eu vejo, tem uma palavra profética para você. Irmãos, Deus falou no meu... Deus só fala com ele, fala o dia inteiro. E toda vez que ele abre a boca, ele tem uma palavra profética. Isso não é verdade, tá? Isso não é verdade. Tá certo? Isso não é profecia. Então é preciso ser muito cuidadoso. Esse é um assunto extraordinariamente delicado. Extraordinariamente delicado. Porque eu já disse, é mais fácil você encontrar um Michelangelo, um Brunelleschi, um Edgar Degas, do que você encontrar um profeta. A ocorrência de gênios, de grandes artistas, de grandes figuras criativas é extremamente rara na humanidade. Extremamente rara. É impossível a gente imaginar até um percentual de pessoas na humanidade que são efetivamente criativos. Mas todo mundo se acha criativo, todo mundo tem ideias e todo mundo acredita, inclusive, que as próprias ideias são suas, quando na verdade a maior parte delas são disseminações de ideias que estão no senso comum. Aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente percebe. Tem ou não consciência disso? Tá entendendo o que eu estou dizendo? Então, muitas vezes eu tenho ideias que eu acredito que sejam minhas, mas não são. Elas chegaram até mim porque nós temos um processo de hiperinformação, de hipercomunicação na sociedade, e muitas vezes eu nem me dou conta da quantidade de informações que eu recebo e às quais eu tenho acesso. Então, é normal você se pegar pensando coisas que você normalmente não pensava e não ser capaz de localizar a origem dessas coisas e, portanto, achar que são suas. Mas os olhos são mais rápidos do que a nossa cabeça, o ouvido é mais rápido, o nariz é mais rápido, os nossos sentidos são muito mais poderosos do que a nossa percepção comum de realidade. Então, é preciso tomar muito cuidado. A gente sempre se remete ao texto bíblico, né? Então, 1 Coríntios, lá pelo capítulo 12, Paulo começa a falar sobre os dons, ele fala abertamente sobre os dons, né? No 3º versículo ele diz: portanto eu vos afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer, maldito seja Jesus. Da mesma forma, ninguém pode declarar, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Portanto, se Jesus é seu Senhor, se você o aceita como seu Senhor e Salvador, essa é uma providência já do Espírito Santo em você. E aí ele vai, né, abrindo e especificando isso. Existem diferentes tipos de dons.
mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversas maneiras de atuação, mas o Senhor é o mesmo. E é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito com a finalidade de que todos sejam beneficiados. E aí ele começa a especificar quais são os dons de Espírito. Vai especificando. A partir do versículo 12, ele estabelece uma analogia com o corpo, né? Entre a igreja e o corpo, os dons, as partes e o que cada uma delas exerce. E aí no capítulo 20, no versículo 28 ele fala: assim na igreja Deus estabeleceu alguns, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, em seguida os que realizam milagres, os que têm dons de cura, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. Parece haver uma hierarquia nesse texto. Não vou entrar nessa questão. Sinceramente, para mim não é relevante quem é mais importante, quem é menos importante. Eu quero apenas dizer uma coisa. Em primeiro lugar, a questão me foi colocada e eu quero falar sobre isso porque eu já disse, já dei o uma pequena parte do meu testemunho. Eu teria um testemunho ainda muito maior a fazer, não vou fazer porque isso cansa, né? Cansa a gente, cansa quem está no canal. Mas a maior dificuldade que eu tive, o que me fez fugir como Jonas, quando eu fui chamado, foi exatamente que, pela graça de Deus, eu recebi, né? A metáfora que eu usei foi: o Espírito Santo não jogou sobre mim uma jarra de água. Ele me enfiou debaixo de uma imensa cachoeira. Então, isso foi uma dificuldade enorme e eu não encontrei ajuda. Portanto, o meu interesse ao abordar esse tipo de questão, principalmente uma questão tão espinhosa e tão difícil como essa, tão controversa, não é jogar gasolina na fogueira, nem estimular animosidades ou diferenças ou nada disso. Pelo contrário. A minha intenção é tentar ajudar você que eventualmente esteja hoje na mesma posição em que eu estive, que tenha recebido um dom, que tenha passado por uma conversão genuína. Eu nunca havia lido a Bíblia até então, né? Eu vi a Bíblia uma única vez, que foi na escola americana. Quando eu fiz escola americana, eu estudava no Mackenzie, que era uma escola presbiteriana. Então, foi a única experiência que eu tinha tido com a Bíblia. Eu não conhecia a Bíblia. Então tudo para mim foi muito novo e aquilo me causou uma enorme confusão e um imenso sofrimento. Então eu quero te dizer o seguinte: não sofra com os dons do Espírito. Em primeiro lugar, cuidado com o farisaísmo. Tem muita gente que congrega há muitos anos. Eu sou amplamente favorável a congregar. Tá certo? Passei por péssimas experiências, então hoje eu resistir, tá certo? Perdão. Eu resisto muito a congregar novamente, porque tive experiências muito difíceis, me meti em administração e tal, e não sei o que, enfim. Eu falei a vocês, eu fui ordenado 4 vezes, porque a cada lugar que eu ia as pessoas me ordenavam. Sem que eu pedisse. Então eu encontrei a minha maneira, porque graças a Deus o Senhor houve por bem me dar esses dons. Na minha concepção, há pessoas, no entanto, vamos retomar a coisa. Há pessoas, no entanto, que foram convertidas desde a infância, que nasceram em lares evangélicos, isso é uma bênção, que tiveram toda uma tradição evangélica, que aprenderam corretamente, etc. Eventualmente se afastaram. Parece que o pessoal tem um período na juventude, no início da puberdade, no início da juventude, em que ele briga um pouco com a fé, ele se afasta um pouco da igreja e tal.
E acho que isso é normal. Mas no meu caso não, eu tive o que eles chamam normalmente de conversão genuína. Eu não fui preparado, eu não vi nada, eu não sabia de nada. Puf, de repente, pum! Alguém me empurrou pelas costas e eu caí debaixo da maior cachoeira que eu conheci na minha vida, e isso foi uma coisa muito difícil de lidar. E não encontrei quem pudesse me ajudar. Não houve uma boia. E eu tive medo de mergulhar. Foi aí que eu fugi. Então, isso aconteceu comigo, eu espero que não aconteça com você, e por isso eu falo sobre essas questões. Não sofra com os dons do Espírito Santo. E cuidado com o farisaísmo. Portanto, se você está acostumado a congregar e congrega em instituições onde os dons do Espírito são valorizados, são bem recebidos, são bem tratados e são até desejados ou desejáveis, cuidado para você não buscar junto a Deus coisas que agradam aos homens, porque não é esse o nosso propósito. Está entendendo o que eu estou dizendo? Não peça dons porque seus amigos têm. Não entre nesse tipo de jogo. É a pior coisa que você pode fazer. Não é? Seja modesto. Sobretudo, se te forem dados dons, seja muito modesto. Quando me deram os dons, as pessoas me estimulavam, cutucavam, eu saía usando o dom à torto e à direito, à revelia, dando profetada em Deus e todo mundo. E para o meu espanto, a maioria das profetadas não eram profetadas, eram realmente profecias, porque eu conseguia saber com absurda brevidade e feedbacks absolutamente corretos sobre o que havia acontecido. Então, se não fosse assim, eu não acreditaria em mim mesmo, no que estava acontecendo comigo. Então parece que Deus planejou até isso. E eu saí dando profetada, estimulado pelos outros, odiava fazer isso. Até que um dia eu falei, bom, é dom, não é? Deus me deu, não deu? Então eu vou usar do jeito que eu quiser. Parei de fazer isso. Parei de falar com gente que não é convertido. Parei com isso. Eu fui casado durante 10 anos com uma pessoa maravilhosa que era cristã também, mas era espírita. O espírita é cristão. Porque o espiritismo, na verdade, só no Brasil ele é uma religião, no resto do mundo ele é uma filosofia. E Allan Kardec era cristão. Então o espiritismo é baseado numa leitura muito particular do evangelho, que foi uma leitura dele. Então, sendo cristão, não vejo problema. Eu não tenho problema com isso. Eu não sou favorável a esse desespero de expansão religiosa. Não, vamos converter, vamos... Não, acho que você tem que ter respeito. Acho que o elemento mais importante na conversão das pessoas é o exemplo que você tem, a vida que você vive, o modo como você vive, o que você é como pessoa, o que você espelha, o que você demonstra, sobretudo nas atitudes, os valores que você abraça. E principalmente no Brasil, quando a gente fala em valores, a gente tem que falar numa coisa muito importante. A pessoa de valor a pessoa que segue valores e princípios, ela não é apenas uma pessoa que afirma certas coisas. Ela é fundamentalmente uma pessoa que se nega a outras coisas, principalmente o oposto daquilo em que ele crê. Está entendendo o que eu estou te falando? Isso é muito importante. Então não adianta eu dizer para você se eu sou cristão, que eu sou cristão, se chego na faculdade e tenho vergonha de dizer que eu sou contra o aborto. Não adianta fazer como amigos meus, que foram pastores e são pastores e se dizem crentes e acreditam em Jesus e são evangélicos e são isso e são aquilo, mas são socialistas. Para mim é impossível. Não dá para seguir uma doutrina ou uma filosofia que seja materialista, dialética e seguir Cristo. Não dá. Não se pode agradar a dois senhores. Não dá. Não é? Então, em algum momento você vai ter que escolher um lado. E nós vivemos um momento em que as pessoas têm escolhido, infelizmente, a política, que é a coisa que precisa diminuir no Brasil. A política é o espaço efetivo de crescimento da corrupção, do alastramento da corrupção e da destruição do país que nós estamos assistindo de olhos abertos e plenamente conscientes. Então, esse é um entendimento. Precisamos de mais evangelho, precisamos de mais cristianismo,
precisamos de Deus, precisamos de valores, precisamos de princípios e menos política. Porque a política é o lugar onde os conluios são feitos e não onde o mérito é definido. E quando a gente fala em questão de dom espiritual, a gente está falando em bênçãos que Deus nos concede. E essas bênçãos são dadas pelo Espírito Santo. Não é? Então, no versículo 29, Paulo fala: acaso são todos apóstolos, são todos profetas, ou são todos mestres? Todos têm o dom de realizar milagres? Todos têm dons de cura? Falam todos em línguas? Todos as interpretam? Contudo, buscai com zelo os melhores dons. Os dons são dados por Deus segundo a sua vontade. E certamente tem uma relação com o chamado que Ele tem na sua vida e para você. Me parece estranha essa ideia de pedir um dom do Espírito, como se isso fosse um presente de Natal. Eu receio que não seja assim que funcione. Todavia, Cristo disse: pedi e vos será dado. Batei e abrir-se-vos-á. É legítimo. Quer pedir, peça. Só tenha em mente uma coisa: nós somos o instrumento. Nós somos o instrumento. Nós não somos o artista. Nós não somos o solista da orquestra. O solista da orquestra é o Espírito Santo. O compositor e o regente, Deus, Jesus. Nós somos só o instrumento. E isso é muito pouco. É muito pouco. Então, tome cuidado para não querer um protagonismo que de repente Deus não te deu, não está estabelecido para você. Eu hoje faço uma coisa diferente. Eu passei a minha vida inteira pedindo coisas para Deus, muitas Ele me deu. As melhores Ele me deu sem que eu pedisse. E talvez se eu tivesse que pedir, eu jamais as pediria. Eu não acreditava mais que conseguiria viver em paz de espírito. E eu tenho hoje, Ele me deu. Graças a Deus. Glórias ao Senhor por isso. Agradeço de joelhos todos os dias. Mas hoje eu rezo para ficar no meu lugar. Hoje eu oro e peço a Deus que me diga qual é a missão, que me dê o entendimento, que haja por mim. Não é? Eu falo em línguas aqui porque eu tenho a instrução de falar. Mas eu disse a vocês, fui casado com uma mulher extraordinária que era espírita, nunca tentei convertê-la, nunca orei em línguas para ela. Em 10 anos de casamento, mais 5 anos de namoro, nunca orei. Ela nunca me viu orar em línguas. Nunca. A maior parte das pessoas que eu conheço não sabem que eu tenho isso. Eu não falo sobre isso. Quando Deus manda, eu uso. Aqui no canal, eu uso. O canal é para isso. Eu quero ajudar quem passou pelo que eu passei. Na medida do possível, não é muita coisa, eu não posso fazer muito, mas eu quero te ajudar. Porque, meu amigo, eu acredito profundamente no seguinte: se é para viver religião sem dom, é filosofia. E eu amo Cristo, não o cristianismo. Portanto, eu sou obrigado a reconhecer que o budismo, o confucionismo, existem algumas filosofias que são extraordinariamente lindas, sob qualquer ponto de vista. Então, se é para adotar uma filosofia, talvez eu não adotasse o cristianismo. Talvez eu adotasse o epicurismo, que é condenado, segundo os analistas da Bíblia, e é condenado erroneamente. Quando você abre a Bíblia e lê aqueles estudos sobre o Eclesiastes, eles falam que o epicurismo é uma doutrina, uma filosofia em que se estimula o aproveitamento da vida. Não tem nada a ver. Tem nada a ver. Isso é erro. Tem nada a ver. O epicurismo foi uma corrente de pensamento pequena, mas muito profunda, que deixou influências grandes no período grego, que era mais ou menos o período da Bíblia.
500 anos um pouco antes de Jesus, mas deixou aquele campo. Naquela época em que Jesus surgiu, um pouco antes, um pouco depois, havia escolas de pensamento incríveis, tanto no Ocidente quanto no Oriente. O Oriente Próximo ali, que era aquela religião, e essas regiões conversavam. As ideias transitavam. Então, existem ideias, existem correntes de pensamento que são relativamente comuns naquele período. E elas aparecem aqui e ali. Buda tinha também a regra de ouro, mas ele usava na forma invertida em relação a Cristo. Mas os dois tinham a regra de ouro. A regra de ouro era uma ideia que acontecia ali, né? Filosófica, profunda, lindíssima, mas ela já existia ali, entende? Então, filosofia por filosofia, eu acho que há muitas filosofias bonitas. O cristianismo não é propriamente uma delas. Paulo de Tarso era extraordinariamente estoico, excepcionalmente estoico. O estoicismo também não é uma corrente filosófica que aceita pura e simplesmente o sofrimento. Não é bem isso, não. Não é bem isso, não. Se você lê Marco Aurélio, você não vê nada disso. Você vê um homem simples, que se mantém simples, íntegro na sua forma de pensamento, mas não é um homem que aprecia e aceita servilmente, humildemente o sofrimento, como se não houvesse alternativa. Isso é muito complicado. Discutir essas coisas é muito complicado, porque a gente corre o risco de produzir algum tipo de argumento que eventualmente sirva para ofender alguém, e não é absolutamente essa a minha intenção. Eu só estou te dizendo que sem dom do espírito é filosofia. Sem o suprassensível, sem o místico, sem o transcendente é filosofia. E filosofia por filosofia nós temos escolhas. Paulo de Tarso era um homem muito culto, mas não era um filósofo tão extraordinário quanto foi Diógenes, nem quanto foi Epicuro, e muito menos quanto foi Sócrates. Não era. Mas era um homem tocado, né? Foi um grande apóstolo, mas não era um extraordinário filósofo. Tá certo? Então não é porque ele era apóstolo que agora ele vai ser tudo na vida, o melhor cozinheiro, o melhor piloto de avião. Não, calma. Ele era um grande apóstolo. Acredito que tenha encontrado Jesus, tenha visto Jesus, tenha sido tocado por ele. E um homem que deixou livros extraordinários, como 1 Coríntios aqui, que eu estou lendo e estou recorrendo. Eu estou bebendo na fonte de Paulo. Mas não era o melhor filósofo. Então, filosofia por filosofia, há alternativas. Agora, repito, não se assuste com a minha posição. Ela é a minha posição pessoal, particular. E eu lamento muito, eu divido com você porque a minha intenção é te ajudar. E eu estou sendo tocado para dizer estas coisas. Eu não estou dizendo por vontade pura e simples, eu estou sendo tocado. Vai lá e entrega o que você tem para entregar, e eu estou dividindo com vocês o que eu tenho para entregar, e peço 1 milhão de desculpas pela humildade, porque eu sei que o que eu estou dizendo é muito humilde, muito modesto. Eu já disse a você, a obra que Deus me deu é grande demais para mim, e eu estou de joelhos em oração constante, na armadura também que Paulo fala, né? Vista-se da armadura da oração o dia inteiro, 24 horas por dia. Eu oro em línguas, mas as pessoas não escutam, eu não falo. Então, meu amigo, quanto maior o dom, maior a responsabilidade também. Pense nisso. Você está pedindo dom, você está pedindo responsabilidade. Você entregou sua vida de verdade, porque ir à igreja e dizer na frente dos amigos que você entregou a vida para Jesus é uma coisa. Eu entreguei uma vez e saí correndo depois, porque a barra pesou. A barra pesou. Então, cuidado. Seja o seu sim, sim e o seu não, não. Cuidado para não colocar votos que depois você não será capaz de cumprir.
E eu quero te sugerir humildemente uma coisa, pense a respeito, não precisa acatar a minha sugestão. Peça para Deus te aprimorar como instrumento para realizar a obra do Senhor. Isso será muito mais proveitoso. Peça para Ele te tocar. Onde te faltar o juízo, peça a Ele que te dê o juízo. Onde te faltar sentidos, peça a Ele que te aponte. Onde te faltar forças, peça a Ele que te sustente. Quando você não souber a direção a tomar, peça a Ele que sopre no horizonte. Sopre na sua fronte. E te chame. E te convide. Quando seus braços pesarem, peça a Ele apoio. Quando você não conseguir andar, peça a Ele um veículo que possa te levar até onde você tem que ir, até o lugar onde Deus te mandou. Ele sabe que nós podemos muito pouco. Por isso Ele nos dá dons, por isso Ele nos toca. Mas lembre-se de uma coisa. Deus é extremamente suave. Ele não precisa ser bravo. Pense bem, Deus não gosta de exibicionismo. Deus vai se exibir para quem? Ele precisa do aplauso de quem? Né? Na Bíblia constantemente você vê personagens históricos, elementos históricos de Israel, da história de Israel, e você vê eles estabelecendo contendas e argumentos e contra-argumentando com Jesus e tal. Eu acho extraordinário aquilo, mas nem do nosso louvor Deus precisa. O maior não precisa do menor. Não precisa. Somos nós que dependemos dele. Creia nele. Recorra a ele. Mas nesse mundo violento, sem compaixão, sem parcimônia, sem paciência, quer um conselho? Se Deus te deu algum dom, use quando Ele mandar. Pergunte a Ele, Ele vai te dizer. E por último, eu quero falar para aqueles que não receberam nenhum dom. Deus não precisa de língua para falar com você. As coisas mais lindas que Ele já falou para mim, Ele não falou em língua. Eu nem sei se Ele falou. Eu simplesmente entendi. Deus não precisa de nada. O Espírito Santo não precisa de nada. Ele não precisa desses adornos, desses adereços, dessas ferramentas, desses instrumentos. Ele não precisa de tecnologia. Porque Ele é tudo, Ele é o todo. Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente. Ele é tudo. Ele é muito maior do que todas essas coisas. Então Ele não precisa disso. E nós precisamos dele. Só dele. Todo o resto é adereço. Portanto, se Deus não te deu o batismo na língua, não será por isso que o Espírito Santo não vai falar profundo no seu coração. Não será por isso que Jesus não vai te salvar. Não será por isso que você vai ser abandonado no deserto. Não será por isso que você vai sofrer mais. Não será por isso que você vai enfrentar o desamor, a solidão, o abandono, a pobreza, o desabastecimento, a dor, a doença. Deus fala com todos nós. Se Deus não te deu o dom do Espírito Santo, eu vou te dizer uma coisa que funcionou para mim a vida inteira até receber o dom, porque eu recebi o dom, eu tinha 31 anos. Não foi tão cedo. Eu fui batizado com 31 anos. Mas eu passei
longos anos da minha vida meditando e orando. Só que me ensinaram uma coisa extraordinária. No fim da oração, ao invés de eu voltar, levantar, sair e fazer o resto das coisas que eu tinha que fazer, me ensinaram que permanecesse o maior tempo possível em profundo silêncio. É no silêncio que ele fala com a gente. Por isso que eu digo que Domus Silentium é a casa da oração solipsista, porque congregar é maravilhoso. Orar com os irmãos na igreja, orar com seu pastor, com as pessoas que você ama, é maravilhoso. Mas a gente sabe que o bom mesmo é seguir a instrução de Cristo. Fecha-te em teu quarto e ora em secreto. E em secreto somos nós, eu e o Pai, eu e o Espírito Santo. Isso é a experiência. Essa é a oração que vale. Eu já tive bênçãos incríveis com orações feitas em congregação e igreja, no meio de todo mundo. Já tive respostas, já tive intuições extraordinárias. Mas as 4 bênçãos, as 4 curas, os 2 livramentos e a grande bênção que Deus me deu nos últimos 3 anos, para falar o mínimo, foi no meu quarto, sozinho. Aliás, no meu quarto, no meu apartamento e na minha vida. Naquele momento sobraram 2 amigos, um amigo e uma amiga, basicamente. Sozinho, eu e ele. E ele me pegou pela mão, me segurou, me trouxe de volta. Quando eu estava na barriga do peixe como Jonas, eu pedi. Ele, amorosa, carinhosa e suavemente, me atendeu. E começou a me restabelecer, a me recompor. Me curou sem que eu percebesse, eu fui perceber dias depois. Não teve nada disso. Foi simples, suave. Ele não precisa de nada disso. Pense sobre isso. Pense, reflita. Ore, põe em oração. Peça ao Espírito Santo que te oriente. E espere a orientação que virá. Não é? A minha experiência é só um contraponto para você. A pessoa que me fez essas 2 perguntas que eu coloquei no início desse vídeo virou: ah, mas você é um pastor. Eu não sou nada. Nada. Eu sou um instrumento. E coitado de Jesus e do Espírito Santo, porque o instrumento é ruim, rapaz. A serra aqui é cega. O negócio é que a chave de fenda não vira. O negócio aqui é ruim. É ruim. Coitado. Eu dou trabalho para eles. E é por isso que eu me emociono. Eu nunca, desde o batismo, eu nunca orei em língua ou sem língua, ou orei que eu não ficasse emocionado. Hoje a emoção é ainda mais profunda, apesar de ser um pouco mais controlada, porque ela já foi menos controlada. Eu já tive que descer do púlpito, porque eu não aguentei. Eu não consegui recuperar. Tive que descer. Tive que interromper.
Tamanha comoção. Eu sou emotivo. Mas hoje eu controlo um pouco mais, mas a emoção é profunda. É profunda. Porque mesmo falando, eu acredito que eu não consigo dar a vocês a dimensão das experiências pelas quais eu passei nos últimos 2, 3 anos. Vocês não fazem ideia do limite em que eu cheguei. Nunca usei drogas, nunca bebi, nunca fiz nada de errado, não cheguei a tentar o suicídio, mas eu tenho certeza que eu escapei por muito pouco. Por isso aqui. Eu queria muito fazer um vídeo menor, mais objetivo, mas eu acho que são questões muito delicadas, muito sensíveis, que não dá para você chegar aqui, dar uma profetada, soltar um versículo qualquer. Eu acabei lendo um livro inteiro. Eu passei o livro 12, o capítulo 12 de Coríntios. Eu não consigo descontextualizar a Bíblia. Eu tenho medo disso. Porque quando você descontextualiza o texto, você corre um risco enorme de falar bobagem, de prostituir a palavra. Isso é perigoso. Eu posso errar comigo, mas que Deus me proteja e não me permita errar com você. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, louvado seja o Teu nome. Meu Pai, permita que Teus filhos e aqueles que vierem a ter acesso a essa mensagem compreendam a sua singeleza e a nossa simplicidade, a dificuldade de lidar com temas tão profundos e tão extraordinários. Senhor, abra os corações, que eles sejam generosos ao receber a nossa mensagem. Toca teus filhos do outro lado, que eles recebam o nosso amor, a nossa dedicação, o nosso carinho, as nossas melhores intenções. Eu estou nas suas mãos, meu Pai, e por elas sou conduzido. Perdoe os meus pecados, os meus limites, as minhas dificuldades. Tenha misericórdia de mim. Me aprimore para esta grande missão. Meu Pai, entra nesta noite no coração, nas mentes dos teus filhos, destes que estão conosco e que ainda virão a se conectar conosco através desse vídeo no tempo. Toque seus corações. Lhes dê da sua luz, do seu esclarecimento. Seja feita na vida de todos eles a sua vontade, e não a deles. Da mesma forma, minha vida está nas suas mãos, meu Pai. Faça dela o que o Senhor desejar. Eu louvo a Ti, louvo o Teu nome. Dou glórias ao Senhor, graças infinitas ao Espírito Santo, e entrego a minha vida ao meu Salvador, Jesus. Que assim seja. Amém. Muito obrigado pela sua disposição, pela sua disponibilidade, por estar conosco. Obrigado pela paciência, pela boa vontade com as nossas dificuldades. E se você achar que isso pode ser de ajuda para alguém, dissemine o nosso canal, nos ajude. Você sabe como fazer. Se você chegou até aqui, você sabe como ajudar a todos nós que somos produtores de conteúdo. O like, a inscrição, a disseminação, o compartilhamento em redes de WhatsApp. Se você tem fé, você deve se conectar com outras pessoas que também têm fé, como eu. Ajude a gente. Essa é uma missão muito grande, eu não posso cumpri-la sozinho. Eu preciso da sua ajuda. Nos ajude. Como eu digo sempre, esse é um ministério extraordinariamente humilde, passamos por muitas dificuldades.
A humanidade teve grandes homens. Certamente é de modo amplo aceito que Jesus foi o maior deles. Mas teve grandes homens. Buda, Confúcio, Lao Tse, Francisco de Assis. E certamente teve outros cujos nomes, histórias e biografias não chegaram ao nosso conhecimento. Alguns deles são extraordinários. E tem nas suas versões, nas suas visões, nas suas religiões, nos seus tempos, dentro das suas culturas, muitos valores semelhantes àqueles que Jesus nos legou e nos deu. O princípio é Deus, e Deus é o princípio. Onde está o princípio? Lá está o nosso Senhor. E nós temos que reconhecer. Digo isso porque Buda foi um homem extraordinário e que no seu tempo ensinou em troca de um pote de arroz. É uma esmola. A religião sempre viveu do apoio do Estado e da esmola. Faz parte da nossa missão. Por isso, se você tem e se você pode nos ajudar, eu te peço um pote de arroz em troca desta modesta oração e da minha experiência. Que Deus o abençoe longamente, abençoe a sua casa, proteja a sua família, proteja os seus interesses. Que Deus o toque profundamente e seja com você. Dashai Mek Senemara. A luz virá. Tenha fé. Que assim seja.